Meus queridos, graças e paz, boa noite. Como é que os irmãos vão? Na bênção? Eu quero dar um estudo hoje. Espero o pessoal se conectar aí. Deixa eu ver quem já está aqui já. A Isadora está aqui. Ei, Isa, seja bem-vinda. Vamos estudar um pouquinho hoje a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais aqui nessa noite de terça-feira. Só esperar o pessoal entrar na live para a gente começar aqui já a esse estudo. Tá início esse estudo aqui. Ei, Josi, graças a Deus, seja bem-vinda. Como é que tá o áudio aí, tá bom? O fundo não tá atrapalhando, a voz tá bom? Me dá um feedback para poder saber aqui. Ei, William, graças a Deus. Como é que tá o áudio? Tá bacana? Dá um feedback, por gentileza. Ok, então. Vamos começar então. Excelente, então. Eu quero orar com vocês para a gente iniciar esse estudo aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor dê direção aqui, que seja conforme a tua vontade, que não seja só direção humana minha, mas que teu Espírito venha interceder por mim aqui, para que eu venha trazer aquilo que de fato é a palavra do Senhor, aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre dons e é uma matéria, de certa forma, muito requisitada. De certa forma, tem muitas controvérsias que acontecem acerca dos dons. E eu quero dar um feedback, um resumo bacana aqui hoje sobre os dons espirituais. Só esperar o pessoal conectar aqui para a gente começar a falar sobre os dons espirituais. Eu quero te mostrar, porque é muito confundido a questão dos dons espirituais. Nós pensamos que apenas tem dons da parte do Espírito Santo, e eu quero te mostrar nessa noite que existe dons que são distribuídos pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus e por Deus. Existem 3 classificações de dons que são distribuídos. Só esperar o pessoal conectar aqui para a gente dar prosseguimento aqui com essa live em nome de Jesus. Deixa eu ver se o áudio tá bacana. Isso, tá legal. Vamos lá então? Eu quero falar primeiro sobre os dons operacionais. E eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Eu sou canhoto, então você já viu que bênção que é. Então, dons operacionais que vêm de Deus. Deus. Essa é a primeira classificação de dons. Dons operacionais. Eu escrevi torto aqui para dar tudo certinho aqui nessa escrita. Bom, esses dons aqui, chamados dons operacionais, que é dado por Deus. Se você tiver com a Bíblia Sagrada aí, abre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 2, versículo 3. Dons operacionais. E eu quero ler com você esse versículo para a gente poder entender um pouquinho o que significa esses dons operacionais. Que é dado por quem? Deixa eu fazer um risco aqui embaixo para te mostrar de quem é esse dom. Esse dom, ele é dado por Deus, ok? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus, presta atenção no texto, que Deus repartiu a cada um. Aí agora começa a falar as classificações de dons que Deus dá. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Bom, esse texto aqui, de Romanos capítulo 12, versículo 3, vai começar a mostrar alguns dons que é dado da parte de Deus. Se você entender um pouquinho, existe a trindade. Na Bíblia não tem a palavra assim, trindade, mas a trindade é uma palavra que vem da teologia. Essa palavra trindade vai definir para nós que existe um só Deus, porém três pessoas diferentes. É um só Deus, porém são três pessoas diferentes. Deus, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? É a mesma pessoa, é o mesmo Deus, porém pessoas diferentes. Então esse dom específico aqui, dons operacionais, é dado por Deus. Ok? Aí começa assim o texto. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Bom, para esses dons aqui de Deus, dons operacionais, nós temos a classificação de 7 dons. São eles aqui, 7 dons. Eu vou de lá que fica mais fácil. São 7 dons. Deus, dons operacionais são 7. E o primeiro, confere em Romanos capítulo 12, versículo 3. O primeiro dom de Deus é o de profecia. Vou fazer aqui profecia. Esse é o primeiro dom dos 7 que Deus dá. É o dom de profecia. Eu quero ler aqui um pouquinho para esclarecer sobre esse dom de profecia. Bom, é a proclamação e exposição de algo novo e importante recebido de Deus, das Sagradas Escrituras, mediante o poder do Espírito Santo, para edificar, exortar e consolar o irmão ou a igreja. Bom, então o primeiro dom que nós aprendemos aqui é o dom de profecia. Sempre que acontece uma profecia, essa profecia ela tem que vir com o intuito de exortar, trazer edificação para as pessoas, e não só para as pessoas, mas para a igreja também. Não existe, na questão do evangelho, um dom que seja para menosprezar ou para humilhar as pessoas. Esse dom de profecia aqui, que é dado por Deus, são dom da classificação operacionais. É um dom que é para trazer a exposição de algo que é importante para as pessoas. Trazer uma exaltação. Quem sabe a pessoa está andando perdida, tendo dificuldades com as coisas, então vem alguém e traz uma profecia para essa pessoa. E vale ressaltar, tem profecia em dons que Deus dá, Cristo Jesus e o Espírito Santo. E sempre você vai entender e aprender que o intuito da profecia é para trazer exortação. Correto? Exortação, ensino. E é tão engraçado quando a gente fala sobre esse dom aqui, Quando que eu sei se esse dom, que a pessoa disse que tem ele fala para mim algo, eu sei se foi Deus que falou ou não foi Deus que falou? A primeira coisa, tudo que foi dito
tem que se cumprir. Se alguém diz que está sendo boca de Deus, Deus mandou revelar algo, uma profecia para tal pessoa, tudo que aquela pessoa acabou de dizer para outra pessoa tem que se cumprir. Tá bom? Então esse é o primeiro dom dos operacionais de Deus. O segundo, você pode chamar ele aí, procura na tua Bíblia aí, ó, no versículo 7, no versículo 6, é profecia, e no versículo 7, ministérios. Bom, o segundo dom, ministérios. Ministérios. Ou serviço. Esse dom, ministérios ou serviço, é só o nome que é diferente, é o mesmo dom. Bom, o dom de ministério ou serviço, né, do grego, diaconia, se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Deus mediante o poder do Espírito Santo para servir a igreja, os irmãos ou o próximo nas múltiplas oportunidades e situações que nos oferece no cotidiano. Esse dom aqui é um dom muito característico de pessoas que servem na igreja. Você vai ver esse dom sendo encontrado em pastores, você vai ver esse dom sendo encontrado em presbíteros, pessoas que estão ali presidindo o ambiente. Você vai ver esse dom sendo encontrado em diáconos, principalmente em diáconos, que estão ali para servir, né? Se você frequenta uma igreja, você vai ver de certa forma que tem pessoas que estão lá para servir, né? Trabalhando em prol da obra do Senhor. Então esse segundo dom, o dom de serviço, né? Dom de ministério de servir, é um dom dado por Deus. O terceiro dom, vamos escrevê-lo aqui, é o dom de, eu vou escrever aqui em cima, fica mais fácil. Deixa eu separar aqui. Ensino. Esse é outro dom que é dado por Deus. O dom de ensino. Tem pessoas que têm uma capacitação, uma facilidade para poder abordar sobre assuntos referente à Bíblia Sagrada e traz uma realidade espiritual para a parte física. Então esse dom é um dom dado por Deus, dom de ensino, por intermédio do Espírito Santo. Olha o que diz, ó, dom recebido por Deus para trazer ensinamento, direção dentro da igreja e fora dela. Então você aprende o que alguém te ensina, correto? E o que você aprende, você acaba levando lá para fora. Só que o que você aprendeu é um dom que Deus deu para um pastor ou para alguém que está na frente da obra de Deus. Esse dom de ensino é um dom que você vê muito em pastores da velha guarda. Gostam de sentar, de pegar uma Bíblia, de ensinar, de trazer a revelação real do que acontece aqui. Então, esse dom é dado por Deus também. Outro dom que é dado por Deus é o de exortação, é isso mesmo, né? Exortação, isso. Outro dom que é dado por Deus. O que seria esse dom de exortação, pastor? O dom de exortação se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Deus mediante o poder do Espírito Santo. Olha que interessante, você vê que sempre as ações é feita pelo Espírito Santo. Embora o dom seja dado por Deus, a ação para que aconteça o findar desse dom na pessoa é dado por Espírito Santo. Para convencer, persuadir, aconselhar, animar, encorajar alguém a seguir determinada conduta, principalmente os valores da vida cristã. Então o que seria uma exortação? Uma exortação seria uma bronca. A pessoa está tendo uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, mas na caminhada ela começa a pender, ela se perde, ou ela está num ambiente de igreja e está tomando decisões erradas, fazendo atitudes erradas, a boca dela só fala palavrão.
Então vai chegar alguém de Deus que tem esse dom e vai trazer uma exortação. Falar, fulano, pastor Ravani, está errado o que você está fazendo. Pastor Ravani, você não pode agir assim. Pastor Ravani, você tem que ser compromissado com as coisas. Esse é um dom que Deus dá para as pessoas. Dom de exortação. Tá bom? O próximo dom é o dom de, deixa eu conferir aqui, exortar, contribuir. Tem que apagar esse negócio aqui que está enchendo já. O próximo dom é o dom de contribuir. Vou ter que apagar aqui para ficar mais fácil. Exortação aqui, ó, apagar aqui embaixo. Exortação. Ó, o outro dom é o dom de contribuir. Olha, esse dom aqui é um dom que nós podemos dizer que está muito em falta. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia têm dificuldade de contribuir com a igreja, com as coisas do Senhor. Olha o que diz sobre esse dom aqui. O dom de contribuir se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Deus mediante o poder do Espírito Santo para dar, repartir recursos financeiros e outras bênçãos recebidas de Deus. Hoje o que as pessoas têm mais dificuldade é de abençoar as outras pessoas. Elas querem ser abençoadas, elas querem receber algo de Deus, mas a maior dificuldade delas é transmitir a bênção que recebeu. Esse dom aqui, dom de contribuir, dom de contribuição, é um dom dado por Deus. Esse dom não é um dom que o Espírito Santo dá. Esse dom é um dom que o Espírito Santo ele é o intermediário para que a pessoa receba, mas o dom é dado por Deus. Tá bom? O outro dom, toda hora eu pego essa caneta aqui. O outro dom é de governo ou presidir. O outro dom é dom de governo, né? Governo ou presidir. Esse é outro dom também que é dado por Deus, dessa classificação. O dom de governo se caracteriza pela capacitação concedida por Deus mediante o Espírito Santo para presidir e liderar. Olha, o que mais precisa hoje no meio cristão é que se levante pessoas que entendam acerca dos dons espirituais. Porque tem muita gente que está na liderança e até hoje não entendeu o que é ser um líder. Tem muita gente que está governando e até hoje não entendeu o que é governar. Tem muita gente que está em situações de um alto patamar, de uma alta escala e não consegue administrar de forma corriqueira, honesta. Olha para você ver. A igreja nossa aqui, ela tem 15 anos. Nós já somos 7 congregações. Esse dom é um dom que você pode ver na vida do pastor sênior dessa igreja. Pastor Vinícius. É um dom de presidir, de prosperar, de pegar algo e conseguir levar adiante. E não é algo banal. É a obra do Senhor. Bom, o outro dom aqui, para a gente não estender muito, é o de misericórdia e socorros. Misericórdia e socorros. Socorro, né, de ajuda. Tem gente que, para a glória do Senhor, tem esse dom. Dom de misericórdia. Você achou que só tinha dom do Espírito Santo, né? Dom de misericórdia. O que seria, pastor, então, um dom de misericórdia ou de socorro? O dom de misericórdia se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Deus mediante o Espírito Santo para exercer misericórdia, aliviando a aflição, sofrimento
e perdoando os faltosos. Esse dom aqui de misericórdia é um dom que é concedido por Deus. E esse dom vai nos mostrar algo interessante. O ser misericordioso, ele não está limitado na questão de dó, ter dó das pessoas. Ser misericordioso é ser perdoador, em primeiro lugar, em primeira instância. Alguém que é misericordioso, ela perdoa as pessoas. Alguém que é misericordioso, ela consegue liberar as pessoas. Como assim, pastor? Cara, tem um cara que te deve R$300. Um exemplo aqui. E esse cara fez um compromisso, ele é alguém que é honesto, só que naquela situação ali aconteceu algo, o carro dele estragou e ele agora está apertado e não consegue te pagar na data que ele marcou, mas ele quer pagar você. Então você que tem esse dom de Deus, vendo a situação, vendo a honestidade, vendo que ele queria acertar com você a dívida, você então perdoa aquela pessoa. Esse dom é um dom da classe dos operacionais, é um dom dado por Deus, tá bom? Então eu te falei com você sobre a classe dos operacionais, dons que são concedidos por Deus, beleza? Vamos caminhar aqui e vamos para... Tá sendo edificante aí? Dá um feedback para quem poder ver. A câmera está ao contrário, eu não consigo ver o que está acontecendo aí. Só vejo pelo telefone aqui. Me fala um feedback se está legal aí, se dá para continuar. Que a gente vai continuar aqui falando agora sobre os dons ministeriais. Vou apagar aqui, enquanto isso, vocês comentam aí para me saber. Dons ministeriais. Esse agora é outra classificação de dons. Esses dons agora, ele é dado por quem? Por Cristo Jesus. Beleza? Esse dom que eu vou falar agora, ele é dado por Cristo Jesus. São dons ministeriais. Dons. Escreve ministeriais só, porque fica mais fácil, né? Ministeriais. Ministeriais. Então, dons dados por Cristo Jesus, ministeriais. Beleza? Vamos lá? Deixa eu ver o feedback aqui, se alguém deu. Legal, legal, legal. Então vamos continuar aqui. Beleza? Tudo legal. Os dons ministeriais. Eu quero ler para você o texto. Acha na tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Do dom de Cristo. Não fala do dom de Deus, não fala do dom do Espírito Santo. Fala do dom de quem? Cristo Jesus. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quem quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, eu quero te mostrar aqui então a classificação agora de dons ministeriais. São elas 5. Então, 5. São 5. E a primeira, que é concedida por Jesus aqui, e essa aqui fica aí, que eu vou falar algo sobre ela. Apóstolo. E essa aqui, esse homem foi uma graça, hein? Apóstolo. Então, ó, são 5. Mas esse aqui, eu quero dar uma importância para ele agora e falar algumas coisas sobre ele, tá? Beleza? O áudio legal? Quero falar sobre o apóstolo agora. Bom, é um tema muito polêmico acerca dos apóstolos, porque hoje você vê muitas pessoas se intitulando apóstolo, né? E acaba que essa é uma visão que a Bíblia me mostra, e eu estou com a Bíblia Sagrada, tá? Então, eu acho que vai contrariar algumas pessoas em ouvir que não existe apóstolo hoje, nos dias de hoje. E para ser apóstolo, tem que ter algumas condições. E se alguém que no tempo de hoje se encaixa nessas condições, então a partir de hoje eu mudo a minha ideia e a minha visão sobre a questão de ter apóstolos. Tá bom? Mas eu quero te mostrar aqui na Bíblia Sagrada alguns textos que vai me dar base bíblica que não existe hoje apóstolos. Tá bom? Então vamos lá. No sentido de apóstolos, Jesus ficou restrito aos 12. E aí eu coloquei assim, ó, e a Paulo de lambuja. Então são 13 apóstolos. E a Paulo de lambuja. Então, Cristo ficou restrito a 12 apóstolos. E Paulo foi de lambuja. Paulo veio junto com o pessoal e também deu certo. Quando eu falo de lambuja, não quer dizer que Paulo é menor. Ele não é um apóstolo menor. Quando eu falo de lambuja, é porque ele era o último. Praticamente o último. Vai ter mais um quando o Judas suicida, que vai ser acrescido, vai ficar lá entre Matias e outro. Mas eu disse lambuja aqui a questão de ser crescido. Teve 12, e Paulo foi um cara assim fenomenal e ele foi acrescido também. Então, são 13 apóstolos de acordo com a Bíblia. Vai lá em Lucas capítulo 6, versículo 2. Nós vamos ler sobre os apóstolos hoje. Eu quero te mostrar aqui se na nossa realidade de hoje existe apóstolo. E para existir apóstolo na nossa realidade de hoje, precisa estar inserido nesse texto aqui e nas condições que o texto vai me dar. Beleza? Lucas capítulo 6, versículo 2. E o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Percebe que é Cristo Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu
12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Apóstolo. Escolheu 12. Deu o nome de apóstolo. Versículo 14. Quem são esses apóstolos? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Olha aí, esse texto aqui está acabando de revelar para mim que na Bíblia o Senhor escolheu 12 para ser apóstolos dele. Beleza? Aí olha que interessante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, vai me dar outra base bíblica mostrando que o apóstolo Paulo também, ele é apóstolo. Vamos lá? Tem um fundinho aqui para me colocar? Deixa eu ver se um fundo musical aqui. Olha o que diz lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou o quê? Apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou o apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esse outro versículo aqui, 1 Coríntios, as cartas paulinas aqui, vai me mostrar que o apóstolo Paulo, ele de fato também é um apóstolo. Beleza? Então, para ficar mais polêmico aqui no nosso estudo, eu, pastor Ravani Vinícius, não acredito que exista apóstolos hoje em dia. Beleza? Ah, pastor, como assim você não acredita que existe apóstolo aqui hoje? Prova para mim na Bíblia Sagrada, né, que não existe apóstolos nos dias atuais. Porque tem tantos pastores que se intitulam apóstolo, eu conheço alguns por nome, e olha que interessante, os caras pregam bem demais, os caras têm assim, uma vida com Deus, só que eu não sei o que acontece. Cara, pra glória de Deus, meu Deus do céu, tá passando demais ser um pastor. Pra mim tá passando demais, é muita honra pra mim ser um pastor. Você tá ficando doido? Dentro desses dons aí, Deus me chamar pra pastorear um povo, pra ajudar. Meu Deus do céu, os caras querem ser mais, querem ser apóstolos, querem estar acima, apóstolo, Cara, não, eu me contento aqui ser pastor, tá bom demais, tá passando pra mim. Beleza? Então, eu não acredito que existam apóstolos hoje em dia. E tem pastores que eram pastores e agora se intitulam apóstolos. E eu quero te mostrar aqui duas condições para ser apóstolo, tá bom? A primeira condição, anota aí, eu vou riscar aqui para você, para ficar gravado na sua cabeça. Sempre que alguém você vê e intitulou ser apóstolo nos dias atuais, você vai lembrar dessa aula que a gente teve aqui hoje. Beleza? A primeira condição, vou riscar tudo aqui, deixa eu apagar tudo aqui. A primeira condição, a primeira condição para ser apóstolo, primeira condição, para ser apóstolo, ter visto Jesus. Tá legal aí? Tá dando para ver? Essa aqui é a primeira condição. Olha o fundinho lá, que legal. Tá travando esse negócio. Essa aqui é a primeira condição para ser um apóstolo, tá bom? Ter visto Jesus. A pergunta é: pastor, mas eu não posso ter sonhado
ter uma noite, um sonho, e nesse sonho foi tão real para mim, eu creio que eu vi Jesus. Sinto muito dizer, não serve. Para ser apóstolo, tem que ter visto Jesus. E não só visto Jesus de qualquer maneira. E aqui que entra o detalhe. Visto Jesus você vê aqui em cima. Ressurreto. Dá pra ver aí? Esse é o detalhe. Essa é o ponto, o ápice aqui, ó. Ter visto Jesus, mas ressurreto. Jesus ressuscitando dentre os mortos. Jesus vencendo a morte. Essa é uma condição para ser apóstolo. Olha, Atos capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte, ó. Atos capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram-se dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e, orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar como os 11 apóstolos. Olha que interessante. Então, para mim ser um apóstolo, eu preciso ter visto Jesus ressurreto. Quando Judas ele sai desse ponto de apóstolo, de discípulo de Jesus, ele abre precedentes para que outro venha a ser inserido. E a condição para que o outro, esse Matias, venha a ser inserido, é que ele tenha visto Jesus. E Matias viu Jesus ser ressurreto dentre os mortos. Ele estava naquele meio. Eu fiz uma pregação uma vez falando sobre Matias. E nessa pregação eu abordei falando sobre Matias, dizendo que Matias era alguém que estava influenciado e vivia no meio dos apóstolos. Beleza? Dos discípulos de Jesus. Olha que interessante. Aí você fala assim, e o apóstolo Paulo? Onde que o apóstolo Paulo se encaixa aqui para ser um apóstolo? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Não sou eu porventura livre, não sou apóstolos, não vi Jesus, nosso Senhor. Se você ler lá em Atos capítulo 6, se eu não me engano, Jesus aparece para o apóstolo Paulo. Paulo estava indo perseguir a igreja do Senhor. E então o Senhor aparece para ele. Você pode ler lá, que não é Deus, não é o Espírito Santo, e sim Cristo Jesus aparece para ele. Beleza? A outra condição para ser um apóstolo, a outra condição, ter visto Jesus, deixa eu ver se dá para escrever aqui mais baixo, ter visto Jesus e ter sido, é isso mesmo, né? Ter sido chamado por G. Isso é grande demais. Ter sido chamado por Jesus. Essa é outra condição, é a segunda condição para ser um apóstolo. Ter sido chamado por Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1,
diz o seguinte, ó. Tendo chamado os seus 12, o quê? Discípulos. Deu-lhes Jesus, ó, Jesus, a autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí aqui, ele fala no versículo, na primeira parte, discípulos. No versículo 2, apóstolos. Ele vai intitular os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos. Beleza? Agora lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o que o evangelho por mim é anunciado, não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes na qual foi o meu proceder. Outrora, no judaísmo, com sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprove-me. Antes de eu nascer, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi chamado por Cristo Jesus. E não só chamado antes de nascer, o Cristo Jesus aparece para ele de uma forma de uma luz, um brilho. Então, essas são as duas características para ser apóstolo. Eu torno a dizer de novo, nos dias atuais não existe apóstolo. Tá bom? Profeta. Então, arriscado aqui, eu não sei se minha hora vai dar. O que vocês acham aí? Tá faltando mais uma categoria. Se esse vídeo acabar, eu posso fazer um segundo vídeo? Vocês vão continuar acompanhando aí? Fala pra mim, dá um feedback aqui enquanto eu vou escrever o próximo ali. E aí, tá sendo edificante? Dá um feedback pra mim aí, pra mim saber se tá sendo legal essa aula aqui, em nome de Jesus. Então, dado essa primeira parte aqui, eu quero falar agora sobre profeta. Outro tema polêmico são os profetas. Outro tema polêmico são os profetas. Muitas pessoas se intitulam profeta dos dias atuais. Muitas pessoas vão dizer que eu sou profeta do Senhor, eu sou boca de Deus aqui na terra. Bom, o que é um profeta primeiramente? O profeta ele é boca de Deus, recebe de Deus para o homem. A definição básica do profeta é receber de Deus para o homem. O profeta no Antigo Testamento, você vai ver que são 12 profetas maiores e 6 profetas menores. Não, 12 profetas maiores e 5 profetas menores. São menores não por trabalhos, né, por ações, não é por causa disso não, é só para a classificação mesmo da Bíblia Sagrada. E você vê que esses profetas eles recebem algo de Deus para o povo. Então, é literalmente boca de Deus e recebe de Deus para o homem. No Antigo Testamento, os profetas eram boca de Deus aos homens para denunciar o pecado, advertir, anunciar o julgamento divino. Livro de Daniel, Velho Testamento, um livro profético e um livro que vai de revelação, a restauração futura e finalmente o julgamento dos povos usados como instrumentos divinos para aplicar o castigo a Israel. Então o profeta, a definição do profeta é boca de Deus. Ele traz uma revelação de Deus para o homem. Bom, pastor, é necessário hoje em dia então ter profeta, né? Esse dom dado por Cristo Jesus hoje, esse dom de profeta, é necessário ele? Bom, eu quero ler um texto para você, e eu não vou dar nem minha opinião sobre isso não. Eu acho que o texto é um texto
que vai esclarecer de forma perfeita. Você precisa entender, antes de eu ler esse texto aqui, que o Velho Testamento, ele veio para o quê? Ele veio para revelar a vinda de Cristo Jesus. Então o Velho Testamento, ele é a preparação para o Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação e o Velho Testamento é a preparação. Então o Velho Testamento, ele prepara os profetas, né, eles vão falando e tal. Aí o Novo Testamento já é a revelação, é Cristo Jesus já aqui na terra. Então, ó, lá em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 ao 2, é o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cara, esse texto aqui ele é maravilhoso. Porque esse texto aqui, a forma que eu entendo, é que Cristo Jesus vai encerrar qualquer outro tipo de necessidade de ter um profeta. Porque Cristo Jesus, ele é o verdadeiro profeta. Os três ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. No Velho Testamento existia uma necessidade de ter profetas. Só que depois que Cristo Jesus ele vem, ele é o verdadeiro profeta. Ele é a própria profecia. Ele é a profecia se cumprindo. Então, no meu ponto de vista, já deu para você ver que eu acho que não é necessário ter profetas hoje em dia dessa maneira. Porque Cristo Jesus, ele é o verdadeiro profeta. Beleza? Então, qual que é o próximo aqui? O próximo é evangelista. Evangelista. Quem que é esse evangelista aqui? Então, próximo aqui é o evangelista. O evangelista se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, expor com clareza e persuasão. Estevão era um evangelista. Quem que é evangelista? Evangelista é essa pessoa que está engajando no ministério. Há um tempo atrás eu era evangelista. Antes de ser pastor, eu fui um evangelista, levava a palavra de Deus, só que não tinha essa visão que hoje em dia eu tenho. Então o evangelista é essa pessoa que leva a mensagem de Deus. Na verdade, nós todos que pregamos acerca de Cristo Jesus, nós temos essa ideia de ser um evangelista. Tá bom? Acelerar o passo aqui. O que nós temos hoje, e que eu acho que é fundamental, necessário e muito importante, é pastor. Esse eu fiz até mais forte aí, que é para você ver o tanto que eu valorizo isso aqui. Pastor. Esse é um dom dado por Cristo Jesus. E quem foi chamado para ser pastor aí, sabe o tanto que é um dom maravilhoso. Você ter essa consciência que Deus te chamou para a obra dele, te escolheu, é muito bom. Esse é um dom dado por Deus. Pastor, olha a importância desse dom aqui. O dom de pastor se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, para cuidar, apacentar rebanhos de Deus. Bom, o que o pastor faz? O pastor ele apacenta as ovelhas. O significado da palavra pastor é aquele que pastoreia, cuida de pessoas. Se você pertence a alguma igreja, e creio que você pertence a alguma igreja,
você precisa ver no teu pastor um pastor que apacenta, que cuida, que preocupa com você. E essa preocupação não é uma preocupação banal, é uma preocupação necessária. De toda aquela pessoa que foi chamada por Cristo Jesus, que é um pastor de verdade, ele tem que ter isso inserido nele. Cara, eu me contento em ser esse aqui, pastor. O Senhor me chamou, eu sou grato a Deus e está de bom tamanho. Não precisa hoje, daqui a um tempo, eu começar a me titular como um sacerdote, cara, não precisa. Se você está aí e Deus te chamou para ser pastor, eu não sei, ou para ser algum desses requisitos que eu já falei aqui antes, não só de Cristo Jesus, esses dons dados por Cristo Jesus, mas os dons que é dado por Deus também. Se é alguém que cuida das pessoas, se é alguém que é generoso, cara, seja feliz com isso. Seja contente com o dom que Deus te deu, com o dom que Cristo Jesus te deu, com o dom que o Espírito Santo, que nós vamos ver aqui, que o Espírito Santo te deu. Seja contente, seja alegre. Bom, e o outro, depois de pastor, é mestre. Deixa eu dar para você ver, mestre. Esse aqui é outro dom. Eu conheço um cara na região que tem esse dom aqui, ó, dom de mestre. Pastor Israel Leocádio, de Vinópolis, um homem de Deus. Quem que é esse mestre? O dom de mestre se caracteriza pela capacitação sobrenatural concedida por Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, para ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, a sã doutrina. O mestre é aquele que conhece e pratica a Bíblia e é hábil para transmitir aos outros a verdade na Bíblia. Então, o mestre, ele é um pastor. O mestre, ele também pode ser um pastor. O mestre é aquela pessoa que tem uma capacitação, um nível, um pedigree alto, que você vê que ela consegue pegar a Bíblia e extrair verdades. Hernandes Dias Lopes é um mestre. Augusto Nicodemos é um mestre. Esses homens aí são mestres da Bíblia. Conseguem extrair muitas verdades acerca da palavra de Deus. E são pastores também. Bom, chegando agora nos dons do Espírito Santo. Esse aqui é uns dons que é dado pelo Espírito Santo. Deixa eu apagar aqui. São dons que é dado pelo Espírito Santo. São dons espirituais. Beleza? Dons que são dados pelo Espírito Santo. Deixa eu olhar o tempo ali, porque vai que acaba aqui. Eu vou começar esse último aqui. Deixa eu conferir o tempo ali, como é que tá. Só um segundo. Falta 3 minutos para encerrar aqui e tem mais uma classificação de dons. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e vou iniciar um outro, tá bom? Para a gente encerrar sobre os dons dados por Deus, por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo.